Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Caian, trabalho com a disciplina de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre problemas socioambientais nos espaços urbanos. Para isso nós vamos entender as transformações que acontecem nas paisagens decorrente das ações antrópicas e como que essas ações humanas interferem na qualidade de vida dentro dos ambientes urbanos. Vejam só, essa aula é voltada para uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental 2, portanto todo o conteúdo aqui abordado será voltado à compreensão de uma turminha de 6º ano. Gente, quando nós falamos dos grandes debates da sociedade atual, sem sombra de dúvidas, um deles é a questão ambiental. Diversas são as manchetes de jornais que falam sobre essa temática. Nós também vemos aí, dentro dos espaços que estão voltados à discussão internacional, né, dentro das conferências, das organizações internacionais, debates cada vez mais fortes e recorrentes sobre as questões ambientais. Essas questões têm se tornado hoje questões políticas e econômicas, né, com grande potencial aí de influência no mundo como um todo. Vejam, nas cidades onde nós vivemos, esses problemas ambientais também acontecem e todos os anos nós vemos se repetir aí na mídia manchetes como essa, que nos mostram então problemas que acontecem dentro dos ambientes urbanos. Nós vamos conhecer alguns desses problemas na aula de hoje. Mas para isso é importante a gente saber que as ações humanas, né, tudo aquilo que nós fazemos, né, geram impactos no meio, né, geram impactos no meio ambiente. E esse meio ambiente ele responde a essas ações humanas. Então, quando nós paramos para observar os problemas que acontecem nas cidades, eles têm uma origem, eles têm uma gênese, eles têm um momento em que eles começam a surgir. E para nós voltarmos um pouquinho na história e entendermos quando que os problemas ambientais nos espaços urbanos começam a acontecer, a gente volta para o início da primeira Revolução Industrial, que sem dúvida foi um momento em que deu um grande boom no crescimento urbano mundial. Bem, a primeira Revolução Industrial lá com o êxodo rural, com a saída das pessoas do campo, mudando para as cidades, fez com que as cidades que ainda não tinham estrutura para receber essas pessoas crescessem de maneira desordenada. Ali, vários problemas ambientais foram aparecendo. Acontece que mesmo séculos depois da primeira Revolução Industrial, nós ainda temos diversos problemas acontecendo, principalmente nas cidades de países subdesenvolvidos, como o Brasil, que passaram por um crescimento urbano muito rápido nas últimas décadas e por conta desse crescimento acelerado, não tiveram tempo, muitas vezes, de se organizar, de se estruturar para receber essa grande população que agora habita os meios urbanos. E vejam só, alguns dos problemas socioambientais que afetam os ambientes urbanos são decorrentes da poluição atmosférica. A poluição atmosférica que é causada, por exemplo, pela liberação de gases poluentes por indústrias, por carros, pela queima de combustíveis fósseis. Um desses problemas diretamente associados à poluição atmosférica são as chuvas ácidas. Chuvas ácidas acontecem quando a precipitação, a chuva, acaba dissolvendo, junto nesse processo, gases poluentes como o dióxido de enxofre que estão dispersos na atmosfera. Esses gases acabam mudando o pH da água e fazendo com que essa chuva tenha um teor ainda mais ácido, promovendo problemas ambientais, como a contaminação da água, do solo, e problemas sociais nos ambientes urbanos, como a corrosão de prédios, de estátuas, de elementos históricos importantes para a história daquela sociedade. As ilhas de calor também estão associadas à poluição atmosférica. As ilhas de calor acontecem quando nós temos uma redução nas taxas de vegetação nos ambientes urbanos, um aumento do número de prédios que impede a circulação de vento, que absorvem de maneira diferente a energia vinda do sol, e por conta da poluição atmosférica, que acaba criando uma espécie de um domo sobre a cidade, onde a temperatura da cidade acaba sendo muito mais elevada do que a temperatura das regiões ao entorno dessa cidade. A inversão térmica também é um dos outros grandes problemas que acontecem nos espaços urbanos. Geralmente associados a um lugar mais baixo, a um fundo de vale, a inversão térmica acontece quando nós temos então a sobreposição de uma camada de ar frio à camada de ar quente. Naturalmente, o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso se chama movimento convectivo. Ele é o que acontece naturalmente. Mas quando há essa sobreposição de uma camada de ar frio à camada de ar quente, a poluição atmosférica que está naquele ar quente acaba ficando em contato com as pessoas, gerando problemas respiratórios, problemas de alergias na população local.
Um outro problema que nós temos são os problemas decorrentes da ocupação de áreas irregulares. Tanto deslizamentos, quando as pessoas acabam ocupando encostas, né, e essas encostas então acabam cedendo devido a altos índices pluviométricos, por exemplo, ou quando nós temos enchentes. As pessoas que moram próximas aos rios, em áreas que também não deveriam ser ocupadas, acabam sofrendo diretamente com a enchente desses rios. Os alagamentos também são um outro problema ambiental urbano. E tanto alagamentos quanto enchentes, eles são um belo sinal para a gente de que essa cidade cresceu de uma maneira desordenada e de que faltou ali nesse contexto do crescimento um planejamento urbano mais efetivo. Bem, a questão do lixo nas cidades hoje é uma das grandes problemáticas, principalmente por conta do seu descarte. A nossa sociedade é extremamente consumista e depois desse processo de globalização que nós estamos acontecendo, nos tornamos a sociedade do consumo. E essa sociedade gera muitos resíduos. Esses resíduos ou são descartados em lixões, ou, como deveriam ser, em aterros sanitários. O Brasil, desde 2010, com a lei dos resíduos sólidos, 12.305, ele fala que a gente não pode mais ter lixões a céu aberto no Brasil. E que a forma de descarte de lixo, né, mais correta é todo lá um sistema de engenharia para captar, por exemplo, o chorume, que é aquele líquido escuro, fédido, né, que sai lá do lixo, que acontece por conta da decomposição desse material. Bem, a poluição das águas no ambiente urbano também é um problema, porque quando nós não temos, então, sistemas de abastecimento ou sistemas de captação do esgoto, muitos dos resíduos gerados pelas fábricas ou pelas residências vão parar nos rios, contaminando essas águas. A falta de saneamento básico acaba comprometendo a qualidade das águas nos ambientes urbanos. Um outro problema ainda, ou dois outros problemas, é a poluição visual e a poluição sonora. Essas duas impactam diretamente na qualidade de vida nossa nos ambientes urbanos. Bem, diversos estudos hoje falam sobre isso, né, sobre a questão da qualidade de vida nos ambientes urbanos. E a poluição visual, que é aquela gerada por um excesso de propagandas, de luzes, né, que chamam a nossa atenção visualmente, acaba contribuindo para a redução dessa qualidade de vida. Assim como o crescimento da cidade acaba transformando a cidade em um espaço cada vez mais barulhento, seja pela atividade da fábrica, dos automóveis, e isso também compromete a nossa qualidade de vida nos ambientes urbanos. Veja só, gente, hoje, nessa aula rapidinha, a gente falou sobre a questão ambiental e como que ela é importante no cenário internacional, nas discussões internacionais. Falamos sobre os problemas nos espaços urbanos e neles identificamos uma série de problemas. Além disso, entendemos como é importante para que nós, enquanto sociedade, e tenhamos uma boa qualidade de vida, preservar o meio ambiente, né, e nos atentar a esses problemas ambientais nos ambientes urbanos. Sabemos que o planeta é a nossa casa e que, portanto, né, não são apenas as grandes ações de combate à poluição ou ao desmatamento ou aos problemas ambientais de grande impacto que vão fazer mudanças, que vão fazer a diferença. Também aquelas pequenas atitudes individuais que nós tomamos no nosso dia a dia farão total diferença na soma dessas atividades, né, na soma dessas ações para o futuro do nosso planeta. Olha só, gente, uma proposta de atividade hoje para vocês é identificar aí na cidade de vocês alguns problemas socioambientais e trazer para a sala para o professor a discussão de como que esses problemas aconteceram e quais seriam as possíveis soluções, discutindo em turma, que vocês poderiam dar para um problema socioambiental como esse. Ok? Um grande abraço a todos e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!